O Palmeiras tem 3 jogadores na mira, 3 jogadores que estão no futebol europeu. Vinícius Souza, o David Washington e o Andreas Pereira. Volante do Sheffield United, da segunda divisão inglesa, o Vini Souza é visto com bons olhos pelo Palmeiras. Além da marcação, o meia, que já foi do Flamengo, se destaca pela força física e saída de bola. Então, Vini Souza. Aí tem o ex-Santos, David Washington, tá no Chelsea. Ele teve na mira do Flamengo, né? Mas a negociação não evoluiu. E sem atuar no Chelsea, o jogador quer buscar novos ares para atuar, para ir a campo. A intenção do Palmeiras é contratar o atacante de 19 anos por empréstimo, já que o Chelsea não pretende vender em definitivo a sua promessa. E o Fulham está ainda fazendo o jogo duro para negociar o Andreas Pereira, avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais. O Palmeiras continua tentando contratar o meia e fará uma última investida aí com o time inglês. Dito isso, seu Elton Serra, então, de cara, 3 jogadores na mira do Palmeiras. O que o Palmeiras mostra em campo indica que realmente precisa se reforçar em algumas posições. Eu lembro, até para completar o seu comentário, o Abel confirmou, precisa de um centroavante. O Thales mandou bem hoje, né? Sim, mas ainda precisa. Eu acho que é um recorte ainda pequeno, é um jogador de futuro, é o início de temporada, de uma temporada longa, o Palmeiras precisa sim, e eu concordo com o Abel com relação a isso. Falamos ontem do Vini Souza, lembra? Que o Palmeiras já tinha feito uma sondagem no fim do ano passado, eu até trouxe aqui, né, esse interesse do Palmeiras em ter um primeiro volante, quando a gente citou o Vini Souza e o Jorginho, jogadores da posição ali para funcionar como primeiro ou segundo volante. Então é um jogador que eu acho que faz parte desse interesse do Abel Ferreira em ter um jogador para funcionar muito bem nessas duas faixas de campo, né? Um pouco mais à frente, quando o time sobe suas linhas de marcação, tem um cara de qualidade, como o Richard Rios mostra ser, por exemplo, mas que também tem poder de marcação e recuperação da bola no campo de defesa. Eu acho que o Vinícius Souza ele tem essa característica. O David Washington, ele vem até bem na equipe sub-21 do Chelsea, né? Tem feito alguns gols, inclusive. Tem tido um pouco mais de minutos na equipe sub-21, joga a Premier League sub-21, né? Tem jogado as Copas também com o Chelsea, tem feito alguns golzinhos já, gols recentes. É um cara que é claro, o Chelsea não vai liberar de graça, é uma negociação que exige um pouco mais de trabalho, né, de convencimento, mas é um jogador que talvez, olhando, né, nessa necessidade para a referência, cairia muito bem nessa equipe do Palmeiras. É claro que tem uma questão também de ser um jogador muito jovem, de assumir a responsabilidade num ataque de um time que não é pronto, mas é uma equipe muito próxima, né, de chegar a o ideal que quer o Abel Ferreira, né? Não um trabalho tão longo para achar o time ideal do Palmeiras. Então acho que cairia muito bem. E o Andreas Pereira a gente já falou aqui muitas vezes, né? O Palmeiras depende muito hoje de um cara ou de 2 que constroem como volantes, né? E a gente viu como o Richard Rios ele foi importante nisso, o Atuesta entrou no segundo tempo para tentar fazer isso também. Na ausência do Rafael Veiga, o Palmeiras sente falta de um jogador assim, que faça essa construção por dentro, então o jogo acaba abrindo mais para os pontas, a bola vai muito para o Estevão, muitas vezes sobrecarregado no jogo, porque o meio-campo do Palmeiras não funciona. Esse corredor central precisa de alguém que chame a responsabilidade. E o Andreas Pereira, talvez no entendimento do Palmeiras, seja esse nome, Edu. E não é coincidência o Palmeiras buscar 3 nomes que jogam na Inglaterra, né? Porque é um futebol de intensidade, de muita velocidade, de muita dinâmica, e é isso que quer o Abel Ferreira, quer jogadores com essas características para ter um Palmeiras dinâmico também, se não por 90 minutos, que a gente sabe que é muito difícil no futebol brasileiro, o máximo possível, né, para fazer esse Palmeiras equilibrado, que é como gosta o seu treinador. É isso, o Palmeiras podia falar assim, a gente não entrega o Estevão, se vocês não cederem o David Washington para nós. Ó, o Estevão vai ficar aqui, hein? Né? Como se o contrato permitisse, né? Bom, vamos ouvir mais do Abel Ferreira agora aqui no Sport Center. A presidente Leila Pereira falou sobre a quase negociação completa com o Claudinho do Zenit, que acabou indo para o futebol do Catar. Ele vai falar sobre isso e, na sequência, a gente já ouve o Pedro Caixinha dando uma cutucada no Soteldo e falando que, se for preciso, ele
tira do time, inclusive o jogador que entrou durante o jogo. Vocês não leram o comunicado da presidente ou do clube? Então está lá tudo. Eu não preciso de falar, está lá tudo muito claro. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que venham, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara, eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente, ou dos Presidentes, eu acho que ela teve muito bem, e como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. A vitória do Palmeiras era até normal, e acho que ela acaba até sendo justa por 25 minutos de jogo. Porque para mim, no primeiro tempo, o jogo foi terrível, nada aconteceu. Acho que, claro que quando você fala, o Santos talvez tenha ficado feliz, porque de fato foi um jogo muito igual, muito equilibrado, em que dois times não chegaram à área adversária. Fez até um primeiro tempo melhor que o segundo. Como disse o Léo. Melhor que o segundo. Mas acho que assim, né, consegue o gol ali numa bola parada, mas nenhum dos dois times criou absolutamente nada na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras volta e faz, acho que, seus melhores minutos no campeonato, porque não jogou nem contra a Portuguesa e nem contra o Noroeste como jogou nos 25 minutos iniciais do segundo tempo. E depois, volta, aí acho que o jogo fica mais legal e mais equilibrado, né? Nos 20 minutos finais do segundo tempo, um jogo de alternância, o Santos chegava, o Palmeiras chegava, e quis o destino que o Palmeiras fizesse o gol com, como disse o Calçade, mais uma bela atuação do Richard Rios, porque ele é o cara desse começo de temporada do Palmeiras sabe, que está até enxergando onde está o problema e está tentando resolver, que é esse vazio na criação do meio de campo. Agora, sim, a gente tem que entender que são 16 para uns, 17 para outros dias de preparação, com 3 jogos e a preparação no meio, né? Então é um negócio assim surreal. A diferença é que o Palmeiras tem um campeonato para disputar no meio do ano. Sim. Então assim, todo o planejamento do Palmeiras, ele é bem diferente do Santos. Tem clube que não está nem aí, que está pensando no seguinte: quando parar em junho para o Mundial, vou dar uma semana de férias e as outras 3 a gente vai fazer tudo que não fez no início. Beleza. O Palmeiras não pode, o Palmeiras tem que pensar diferente. O Palmeiras tem que pensar diferente, o Botafogo pensa diferente. Porque eles vão disputar Mundial, como outros clubes brasileiros, eles têm que pensar, Flamengo e Fluminense têm que pensar numa preparação para não chegar, porque é o seguinte, quando você ignora este período ou trabalha mal neste período, a conta chega em algum momento. Ela vai chegar. Quando você inicia, você faz uma preparação a base da tua preparação, ela é deficiente, ela é ruim, ela é mal feita, você paga por isso. Em algum momento paga. Uma oscilação longa, uma falta de rendimento absurda e todo mundo se organizando, porque ninguém está pronto. Palmeiras ainda tem que contratar jogador, Palmeiras está atrás de centroavante, está atrás de meia, está buscando jogador, tem jogador para estrear, contratou o Paulinho lá na frente, tem o Facundo. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar, tem informações do Vinícius Nicoletti, que estão no nosso site, no espn.com.br, alguns alvos do Palmeiras na Europa, tem gente do Palmeiras lá, inclusive, tratando isso. O que me pega é muito que o Jean falou sobre o primeiro tempo, que o Calçade está falando. Nesse momento da temporada, porque não houve preparação. Não tem qualidade. A minha questão é essa. Não tem qualidade. Porque o nível do jogo é muito ruim e muito abaixo do que os times vão apresentar, principalmente do Palmeiras. Eu entendo o Jean e eu acho que o Clássico ele tem uma vida diferente. Eu até acho, por exemplo, que você ganhar os 3 clássicos para os times grandes paulistas no estadual daqui é muito mais interessante do que você ganhar o campeonato, por exemplo, se você pegar um time pequeno na final. Para fazer uma comparação, se pegar um clássico na final, obviamente, é melhor ganhar do que perder, eu também concordo com isso. Eu só acho que, olhando não só esse ano, quando o período de preparação não existiu, e
os primeiros clássicos dos últimos anos, os jogos são sempre muito fracos. Ah, você deve estar ouvindo agora falar, mas não tem jogo fraco no Campeonato Brasileiro? Tem, mas esse vale. O jogo em si pelo torneio tem um valor. O mata-mata de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, tem um valor. Esse jogo, então, ok, acho que vale, repito, para observar jogadores, para entender as ideias do Caixinha. Então, é o que eu falo. Perfeito. Não dá pra gente ignorar, por exemplo, que o Palmeiras hoje... Mas não dá pra gente ignorar, por exemplo, que hoje você tem um Palmeiras, pela primeira vez o Felipe Anderson é titular. Você não vai execrar o Felipe Anderson, idolatrar o Felipe Anderson por causa de um jogo que ele começou... Mas você tem um olhar atento. Mas ele traz jogador. 2024. Ele traz... Exatamente. Só que ele é analisado 2024. Em 2025 por 2024, isso. Sendo que a preparação em 2025, lixo. Exatamente. Até agora. Então, você tem um GI nesse também, momento, colocar na conta. Nesse momento, se a gente... Como o Jean falou, o torcedor está contente, porque ele está analisando, ele está feliz com o resultado. Sim. O jogo, porque assim, o jogo foi... O início foi terrível. Primeiro tempo foi terrível. Festival de... Um negócio assim, porque tecnicamente, isso que a gente faz com o futebol, você retira a qualidade. A gente vai tirando a qualidade. E a gente vai se acostumando com a falta dela o tempo todo. Então a gente fala, luta, e a gente criou uma geração de torcedores que se o cara... A geração do carrinho. Raça, queremos raça, porque o time está jogando mal. E ele acha que um bando de loucos correndo dentro de campo é sinônimo de vontade. É verdade. Sim. Mas não é de bom futebol. Então, assim, enquanto a gente não olhar para esse momento e entender que ele tira a qualidade e, olha, pelo que os clubes brasileiros estão botando de dinheiro, cara, esse ano, se a gente já... 2023... Então, eu estou esperando uma baita temporada. 2023 tinha um perfil, tal. 2024, outros concorrentes se juntaram. Começou a aparecer Botafogo. Sim. Né? A gente falou de Fluminense ali em 2003, aí vem o Botafogo, o Flamengo vai estar se ajeitando, o Palmeiras está sempre competindo. Tal. E agora, 2025, a tendência é ter muito mais gente, mais concorrência. Todo mundo subiu o nível, menos Botafogo, por enquanto. Por isso que a qualidade, a gente tem que cobrar a qualidade com mais tempo. Vamos ouvir o Abel Ferreira. O Atlético é assim, mas... As substituições foram feitas por questão física, as duas, por dentro daquilo que é o nosso plano que temos para este início de temporada, onde estamos a preparar a equipa em competição. Foi por isso, os jogadores mantiveram as mesmas funções, a única diferença é que, na minha opinião, eu acho que nós começámos um jogo dinâmico, agressivo, controlamos o jogo, mas não conseguimos ser agressivos no último terço, ou seja, conseguimos com alguma facilidade levar a bola ao último terço, mas faltou ser mais agressivo nesse momento, chutar mais, cruzar, fazer coisas, e foi isso que eu acho que melhorámos da primeira para a segunda parte. Acho que continuámos a ser na mesma dinâmicos, intensos. O Santos acabou porque acontece, às vezes quando eu vos falo na sorte ou na felicidade, ela acontece no jogo, como foi o primeiro golo do Santos, e às vezes em determinados jogos isso conta muito, ter essa pontinha de felicidade, essa pontinha de sorte, se vocês quiserem. Claro que nós sabemos que isso dá muito trabalho, mas futebol há de ser sempre um jogo, e portanto eu acho que não há outra explicação para esse golo a não ser sorte e felicidade, que acontece, umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós, mas eu acho que nós, de um modo geral, fomos muito consistentes nos comportamentos que pedimos naquilo que tem a ver com a nossa dinâmica ofensiva e defensiva, e muito sinceramente eu acho que o que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda, sobretudo na agressividade do último terço. Abel, boa noite. Pedro Cândido, do canal do Mancini. Desse grupo que disputou a Copinha, você já subiu alguns jogadores e o Gilberto se destacou bastante na lateral direita. Queria saber quais os seus planos para esse jogador no futuro da temporada. Obrigado. Esse jogador vai ficar no sub-20, ainda tem idade para estar no sub-20. Não é jogador da equipa principal, não... Porque mais de uma pergunta. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Palmeiras hoje chega a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Campeonato Paulista como visitante. A última derrota
sem ser mandante na fase de grupos foi em julho de 2020. Queria saber de você, que já fez isso em 2021, a divisão de grupos, como neste momento você está analisando a performance, não só física, mas tática dos seus jogadores. E uma segunda questão, né? Ontem a presidente Leila Pereira publicamente falou sobre a negociação com o Claudinho, que acabou acertando com o Al-Sadd do Qatar. Como que os reforços que ainda não chegaram, que você já disse que precisam pelo menos de 3 reforços, isso vai atrapalhando no planejamento da temporada? Você teme que demore muito para chegar mais jogadores ao plantel? Eu quero é que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto, que continuem a trabalhar como têm trabalhado, os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo. Quero que continuem a ser este grupo de homens de caráter, que seja contra quem for, seja onde for, joguem jogar como foi hoje, joguem para ganhar. As posições estão bem identificadas, sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer juntamente com o Barros. E às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa Presidente fez e muito bem a expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a este grupo de trabalho. Os que não quiserem, nós também não vamos insistir muito, e temos estes que estão connosco, e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores, porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer 2, o Facundo e o Paulinho, que vai chegar mais tarde, e agora com todo o trabalho, com toda a dedicação da nossa direção, esperar que façam o trabalho, mas sabemos que vamos também ver ao longo deste Paulista, vamos também perceber realmente as reais necessidades da nossa equipa, porque também tem jogadores que nós potenciamos e valorizamos, e precisamos de perceber isso. Agora acho que toda a gente sabe disso, há 3 posições que nós precisamos e vamos lutar com as nossas forças para conseguir trazer o melhor para o Palmeiras. Abel, boa noite. Queria ouvir um pouquinho desse início de temporada do Richard Rios, que foi um jogador que na temporada passada acabou oscilando bastante durante o calendário. O Palmeiras foi e ainda está atrás de peças para esse setor também, pensando no elenco para essa temporada de 2025. Você acha que isso pode ter mudado pela partida que fez hoje o Rios, que dominou e tomou conta do meio-campo do Palmeiras no jogo de hoje? Já havia jogado bem também na primeira partida na temporada. Isso pode ter mudado um pouco do foco do Rios para essa temporada de 2025? E houve uma conversa da comissão com ele também, ciente da capacidade que ele tem e do quanto o Palmeiras precisa do Rios, dos bons momentos e não naquela oscilação da temporada passada? Obrigado. Sim, a gente só oscilou na temporada passada no jogo em casa com o Botafogo. Foi o único jogo que nós oscilamos, que não conseguimos ganhar, conseguimos trazer a decisão para a nossa casa e falhámos no jogo em casa. Uma oscilação, acho que todas as equipas têm, e nós tivemos esse mérito de trazer o jogo para a nossa casa, e foi aí que realmente nós não conseguimos superar o nosso adversário, e eles foram campeões com todo o mérito. Já que ninguém valoriza o segundo lugar, não é? Já que ninguém valoriza, e é tudo um fracasso quando se fica em segundo lugar, é assim que hoje vivemos no mundo global, é assim, o segundo é sempre o primeiro dos últimos, e ninguém valoriza o trabalho que dá para chegar em segundo, não é? Mas isso é vosso, é da vossa competência, e eu sei muito bem o trabalho que nos deu chegar à posição que chegamos, o que trabalhamos durante o ano, as lesões que tivemos durante o ano em momentos decisivos, sobretudo naquele momento crítico onde as eliminatórias apareceram, mas também ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber de resultados e ganhar, mas que felizmente quem está dentro do clube, quem lidera o clube, sabe muito bem aquilo que se faz dentro do clube, sabe muito bem o que nós dedicamos e sabe perfeitamente que no futebol não vão ganhar sempre os mesmos, e é aqui e é em todo lado, não é só no futebol brasileiro. Agora, como te disse, em relação ao Rios, é um jogador, e isto acontece muitas vezes, às vezes há clubes que pagam muito dinheiro para os jogadores que se compram, que vêm e que não se adaptam, e há outros que nós não temos tanta expectativa, e é isso que é um problema aqui, é das expectativas que se criam em volta de muita coisa. É preciso pôr gelo, calma, não há só uma equipa que luta por títulos, há 4 ou 5 ou 6 que investiram nos últimos anos muito mais que o Palmeiras, e o Palmeiras tem andado sempre a competir, é isso que nós queremos, continuar a ter um elenco competitivo para continuar a lutar
por títulos. Se vamos ganhar ou não, não sei, não tenho uma varinha mágica que diga se vou ganhar ou o que vai acontecer na frente. O que eu sei é a competência daquilo que fazemos dentro do clube, e esse jogador foi um jogador que nós fomos buscar. Se vocês bem se lembram, vou voltar a repetir, o ano passado, a quando da lesão de joelhos do joelho do Atuesta, nós fomos jogar ao Guarani, identificámos este jogador, e ainda bem que o Barros o foi buscar, e a Presidente muitas vezes me pede, mas não conseguimos arranjar mais jogadores iguais aos Rios. Pois é, baratos, e assim não acontece, em 10 sai um, e felizmente saiu, bom para nós, mas o reforço dessa posição não depende da performance do Rios. Vocês sabem que saiu o menino, e esperamos que entre um para a posição. Abel, vou querer insistir um pouquinho mais só na questão do Claudinho, porque a informação que saiu é que estaria tudo apalavrado, né? O Palmeiras já teria acertado com o Zenit, com o Claudinho, o staff do jogador. De fato, isso tinha acontecido? Você acha que houve alguma falha em algum momento dentro dessa negociação, falha de comunicação, ou uma palavra que tinha sido dada e que não foi cumprida? Vocês não leram o comunicado da Presidente ou do clube? Então está lá tudo, eu não preciso de falar, está lá tudo muito claro. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito, eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter, para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente, ou dos Presidentes. Eu acho que ela teve muito bem, e como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. Abel, boa noite. O Thales fez o segundo gol dele em 2 jogos. Queria que você fizesse uma análise do jogo dele aqui na Vila Belmiro hoje, por favor. Tem que ter muito cuidado, porque senão parece fácil, não é? O Hendrick foi fácil, o Estevão foi fácil, o Luís Guilherme foi fácil, o Giovanni foi fácil. Eu já falei sobre o Thales, é um jogador que nós já acompanhamos já há muito tempo, nomeadamente o Castanheira, um jogador que com alguma frequência treinava connosco na equipa principal. É um jogador que ainda tem idade para jogar na equipa de sub-20. Mas como aqui gostam todos de meter, nós lá em Portugal chamamos a carroça à frente dos bois, até às vezes a nossa comunicação interna do Palmeiras faz o que não deve fazer, e nós temos que estar sempre a chamar a atenção. Ainda há um bocado fiz questão de chamar a atenção à nossa comunicação, mas é um jogador que nos vai ajudar, como eu já disse anteriormente. Fico acima de tudo feliz por ele, e tenho a certeza, a época começou em 15 de janeiro, e este ano vai acabar em 21 de dezembro, e portanto vai haver espaço para todos jogarem seguramente. Abel, boa noite, Lucas Bueno. Muito bem. Tá, Abel Ferreira, daqui a pouco a gente vai ouvir o Caixinha. Caixinha falou sobre Soteldo também. A gente vai trazer o trecho aí para o nosso fã de esportes acompanhar. Mas aí, Jean, eu queria falar um pouquinho contigo. A coletiva traz o assunto Thales. A coletiva a gente não pegou, talvez ele ainda fale lá sobre Felipe Anderson, deve ser questionado sobre isso. Eu queria te ouvir sobre esse personagem. Primeiro, o Thales, marcou novamente. O Bertozzi já passou por esse assunto. E também o Felipe Anderson Giai, que a gente estava falando aqui, né? Jogadores que carregam coisas de 2024, hoje não foram bem, não é o fim do mundo, mas tem um olhar especial sobre esses caras. Eu acho que vai ter um olhar especial, sobretudo do torcedor, né? A gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil, que por mais que você saiba do potencial e da capacidade de um jogador, cara, se ele não render imediatamente aqui, ele sempre vai correr um risco. Eu acho importante, isso a gente está percebendo de maneira geral, e esse é um mérito do Abel e da sua comissão técnica, que é assim, cara, se eles têm um planejamento, eles vão tocar esse planejamento, não importa o que a torcida vai ficar falando, não importa o que a gente vai falar aqui, não importa, eles em geral seguem esses planejamentos que me parece que tem dado certo, né, de maneira geral, porque como o próprio Abel falou, ninguém ganha tudo o tempo todo. Eu acho que esse próprio jogo, né, só lembrar,
Muita gente especulava, o Palmeiras vai usar um elenco misto no primeiro jogo, um time misto no primeiro, um time misto no segundo, e na hora que chegar o clássico vai pôr todo mundo. Não foi bem assim. Que nada, não foi nada assim, né? Exatamente. Deixou vários jogadores importantes. Ele avisou na coletiva do primeiro jogo que ia montar 2 times. Que ia montar 2 times. Mas já tinha começado a especulação de que no clássico ia... Não, acho que de fato você não tem que olhar para o fato de ser clássico ou não ser clássico e mudar um planejamento, porque o planejamento tem a ver com aquilo que o Calçade estava falando, né? Porque ele está pensando, quando ele fala, ele não está pensando só no Campeonato Paulista. No brasileiro começa antes. Exato. E no Mundial, cara. Então, exatamente. Assim, ele segue esse planejamento, me parece, foi a primeira resposta, pelo menos a que a gente viu, sobre o Felipe Anderson, que ele falou que ele ia sair no meio. Já estava planejado que ele e o Giai sairiam no meio, porque esse é o planejamento. Questão física, verdade. Física, ele falou. Questão física, já estava determinado que assim seria. Agora, eu acho que menos para o Giai, até porque você tem Marcos Rocha e Mike na frente dele, mas mais para o Felipe Anderson, pela lógica aqui do futebol brasileiro, ele vai ter que começar a resposta mais rápida. A entregar rapidamente em 2025, né? Eu acho que era compreensível que em 2024, chegando do jeito que chegou, no momento que chegou, jogando onde estava jogando, ele não, de repente não rendesse tudo que ele pode render. Acho que é um jogador com potencial enorme, mas ele vai ter essa questão da pressão. E acho que até hoje, taticamente, a gente pode discutir um pouco também, né? O Léo que acompanhou tanto a carreira do Felipe Anderson também na Itália. Circulando menos do que costumava, né? Jogando muito preso do lado esquerdo. Muito preso do lado, né? E às vezes até com o lateral mais à frente do que ele. Quer dizer, então ele ficando um pouco mais... Porque ele faz muito esse trabalho do ponto de vista tático e aí o torcedor vai se irritar, mas assim, o Abel valoriza demais esse trabalho de marcação. Que é óbvio que os caras que jogam na Europa, em geral, têm... Tem que valorizar. Né? Tem que valorizar, mas assim, ele mesmo sendo um veterano, um cara renomado, isso já fazia desde a temporada passada, volta muito para marcar, mas hoje foi até curioso, né? Você perceber que ele às vezes estava atrás do lateral esquerdo, e ele é um jogador de passe, de associação, ele não é o ponta do 1 contra 1, embora ele até tenha capacidade para drible, ele não é o cara, e nunca foi, na Itália também, o cara que vai para a linha de fundo, que dribla 3 e cruza na cabeça do centroavante. Não, ele sempre foi o cara do um drible ou outro, eventual, mas o cara das triangulações, do passe, da associação. Então, acho que para ele vai ser muito importante conseguir ter esse jogo, já que do outro lado você tem o ponta agudo, do drible, do 1 contra 1. Mas também para ele é muito importante quem está jogando ali no meio, como está jogando o seu parceiro para essas associações e tabelas. Ele termina uma temporada na Europa, chega no Palmeiras no meio da temporada e claramente o time está numa rotação e ele está em outra. Então você poderia imaginar, no caso do Felipe Anderson, assim, faz bem agora uma pré-temporada no nível de todo mundo. Não teve. Mas, como disse o Calçade, 15 dias não são exatamente uma pré-temporada, né? Então, sim, e aí eu vou concordar com o Birner, a gente tem que tratar como se ainda estivéssemos em pré-temporada, porque na prática ainda estamos. E tem outra coisa que o jogo, você não enxerga isso nitidamente, você vê a dificuldade, você pode imaginar o que está acontecendo. As cargas de trabalho nesse início, numa pré-temporada, elas são diferentes. Você está preparando para o resto do ano. Eu não sei o que o Palmeiras... Qual foi a escolha do Palmeiras? Porque o Palmeiras tem, só nesse primeiro semestre, antes do Mundial, incluindo o Mundial, que é o primeiro semestre ainda, ele tem o Mundial, ele tem a Libertadores da América, ele tem o Campeonato Brasileiro. Aí eu te pergunto, nessa escala de valores, você olha para o Campeonato Paulista, já que ele absorve o período de treinamento, você dá as cargas, você treina. Fala assim, vamos ver o que acontece. Claro que quer vencer mais uma vez? Quer. Se puder, vai vencer? Vai. Mas apenas que dentro desse panorama, você não vai entregar tudo agora. Você não vai sabotar sua temporada. Colocar em risco o mais importante. É isso. E as cargas no treinamento, né, o treinamento realmente sólido, que ele precisa ser bem feito, porque ele tem um Mundial em junho. Então, ele não... em março a gente dá um jeito. Não, precisa arrumar agora. Então, essa ideia, essa construção do Palmeiras para o ano, ela pode ser diferente de outros clubes nesse momento. Aquilo que você olha para o campo, você não vai enxergar. Você só vai ver a dificuldade de um outro jogador. E isso pode ser em função até da carga
de treinamento que ele está recebendo. Então, depende de cada clube. Isso o clube, uns podem até te revelar assim de leve o que está fazendo, mas eu não acredito que algo tão estratégico o Palmeiras vai fazer. Embora quem é do ramo bate o olho e sabe que o Palmeiras está indo numa outra direção, porque instalou ali, botou uma estaca escrito Mundial. Sim. E quer ir bem. E mesmo dentro do Mundial tem diferentes estratégias, né? Por exemplo, o Botafogo, que hoje mais uma vez jogou com seu time super alternativo e perdeu. Né? E o Textor essa semana para Placar falou, olha, eu sei que o torcedor está ansioso aí porque tem Supercopa, né? E tem Recopa, mas o nosso planejamento é esse aqui. Eu não vou contratar o primeiro técnico que aparecer e o Botafogo ano passado, bom, foi o último time a sair de férias porque chegou já moído no Catar e tudo mais, então acho que para o Botafogo faz sentido assim. Né? Os jogadores se apresentam em outro momento, o time se prepara para estar bem em outro momento. O Catar mostrou que o que precisava acontecer agora. Sim. Porque os caras realmente foram sem o jogo lá foi... Então assim, são 4 times no Mundial e acho que cada um também vai ter a sua maneira de trabalhar e de gerir essa carga até lá. Né? E acho que é interessante também a opção que o Palmeiras faz, acho que é diferente da... Primeiro que eu falei isso nos estaduais passados, eu via o Abel escalando muitos titulares na fase de grupos do Campeonato Paulista. Porque eu acho que, cara, a hora que começou o mata-mata do Paulista, a não ser que você tenha aquela jogo intercalado com o Libertadores... Aí vai. Né? Que nem vai ser o caso esse ano. Eu acho que o mata-mata de Paulista é para jogar com os times titulares, é para ir com tudo, é para ganhar. Você tem que... Agora, a fase de grupos, não. Tem que ser, como disse o Léo, uma pré-temporada. O que eu acho interessante, e acho que o Palmeiras, muitas vezes, já com o Abel nos anos passados, talvez exagerasse na carga em que os jogadores, quantidade de jogos e de minutagem em campo. O que eu acho interessante ou diferente, e acho que vale análise, é o fato de que, ao contrário do que o Palmeiras fazia nos momentos em que poupava, que eram menos, nas temporadas anteriores, o que o Palmeiras fazia quando ele poupava? Ele escalava, em geral, assim, um time que era claramente o time mais próximo do titular, ainda que não todo titular, e um time que era um time reserva, o mais próximo do reserva, com um ou outro. Essa estratégia de você mesclar completamente, porque se você for contar nos 4 jogos, você vai ver 5 ou 6 titulares e 5 ou 6 reservas em cada um dos times, eu acho que ela acaba sendo uma estratégia legal para os reservas. Porque o reserva, a oportunidade, no meu modo de ver, ela acaba sendo mais valiosa. Tem razão. O reserva não jogar com um monte de reserva... Tem razão. Eu acho que conectar com os jogadores importantes. Exatamente. Do time. E também você não olha que, bom, era o time reserva, que já transforma o jogo num jogo meio café com leite, assim, sabe? Um negócio que... Já vai... Não. Quando o Thales joga com outros, joga com o Estevão de um lado, né? Joga com outro estilo, com o Felipe Anderson do outro, outra coisa. Eu acho que tem um peso para ele o jogo e aquilo que ele faz maior do que se ele estivesse jogando com garotos para todo lado. Eu acho que um grande exemplo, rapidinho, bem rápido aqui, é que o Flamengo hoje ganhou do Bangu de 5-0. Mas, por exemplo, veja como os jovens do Flamengo, como o time do Flamengo estava mal, com os jovens jogando, todos eles juntos ali, e veja que diferença fez para os jovens jogarem com os titulares do Flamengo lá na Flórida. Um jogo e tal, mas, por exemplo, o Cleiton, por exemplo, o menino Carbone, enfim, que jogou na zaga, inclusive, como foi diferente para eles, como o nível de jogo foi diferente jogando com os titulares, e como os que ficaram aqui penaram e o Flamengo fez jogos ruins. Embora tenha vencido hoje, mas até então, né? Rapidinho, Bernardo, vai lá. Não, eu acho que uma coisa que tem sido pouco comentada sobre a participação dos brasileiros no Mundial, que pode ser uma grande vantagem para as equipes brasileiras para tentar, digamos assim, lidar com a superioridade técnica dos principais times europeus. Por exemplo, a final da UEFA Champions League é dia 31 de maio. Os times europeus vão chegar no Mundial depois de definirem seus campeões nacionais, campeões continentais, fisicamente muito abaixo do que chegam normalmente no final do ano, quando os times sul-americanos chegavam fisicamente abaixo e ainda tinham desvantagem técnica. Né? Se algum clube brasileiro quer realmente jogar um Mundial com mais chances de ganhar ou de ir muito mais longe, ele tem que chegar fisicamente melhor que os europeus. E isso é plenamente possível se você fizer um bom planejamento. O que diz que você não pode levar o estadual como se fosse uma prioridade ou levar o estadual tão a sério assim.
Porque eu fico pensando, vamos supor que o Real Madrid, eu não sei se vai se classificar, mas vai classificar, não sei se vai ganhar a Champions League. Qual o valor que os europeus vão dar para o Mundial? Então eles podem dar menos valor. Quando você chegar no final do ano, para nós, meio de temporada, para os europeus, os que dão valor ao Mundial, é o título que eles têm para disputar. Uhum. Eles estão no meio do ano, não tem outro título. Eles vão estar lá no meio de um monte de emoções, título nacional, título continental, e fisicamente, abaixo do que vem chegando, e é uma vantagem que os times brasileiros podem tirar. E eu tenho absoluta certeza que o Abel pensa nisso. Sim. Absoluta certeza. Então, a gente tem que levar isso em conta quando a gente fala da preparação. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do canal Verdão Notícias. Eu quero saber de você o que você achou desses nomes trazidos aí pela ESPN, tá? Vinícius Souza pode pintar no Verdão, David Washington. Cara, coisa que eles falaram muito aí, que são jogadores fora, né? Jogadores ali da Europa, que a intensidade de jogo é muito maior. Então o interesse, né, a pretensão, do Palmeiras é pegar esses caras que jogam fora, que tem um nível de competitividade bem maior, bem mais acirrada, e lá, meu irmão, é muito difícil. Então aí o pessoal tá bem preparado, chegaria já no Brasil, já fino, já pronto para jogar, pronto para o Abel já poder usar. Eu quero saber de você, o que você acha dessa possibilidade aí, desses dois jogadores. E o terceiro é já o Andrés Pereira, que a gente já está nessa novela há um bom. Então, você, o que você acha dessas 3 contratações possíveis aí, que se Deus quiser vai sair, rapaziada. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Muito importante deixar o like. Você ajuda demais o canal a chegar esse vídeo a muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.